たであの人今でも Dreaming あの日の輝き追い続けてる自分を信じて日に焼けた横顔を見つめていただけでも溢れた涙であなたが見えなくなる一人一人違う明日を探しに行く年頃いつか会う日のためにさよならは言わないBom, bom dia, tarde, noite, pessoas. Só ajustando as coisas aqui, como sempre. Mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou Yokai. Não sei se essa open vai ser cortada por direito autoral ou não. Deixa eu jogar a tela de fundo aqui também. Então, mais um vídeo aí. Dessa vez eu lembrei de gravar a open adequadamente no momento certo, tá? Eu esqueci da última vez. Eu acabei gravando a open ainda de uma vez só. No finzinho do vídeo só. E esse aqui é mais um vídeo de fórum do anime, tá? Ou, no caso, ex-clube do anime, ou clube do anime, fórum do anime, eu não sei se... Acho que é um fórum, porque não faz sentido aquele ser clube, né? Porque não tem realmente uma socialização que não seja meio torta, né? Faz parte. Mas, apesar disso, esses animes que eles veem, né? Que eles assistem, uns muito bons. E esse em específico, que é esse Onerai Final Season, né? Ou Final Station, na verdade, Final Station. É o desfecho, né, de Ace Onerai, 3 temporadas, né, a primeira temporada com 26, algo assim, a segunda com 13, a terceira com 12. E ela dá o fim, né, para essa obra que, particularmente, vou gravar na tela aqui para vocês, eu vou comentar também sobre ela, mas é uma obra de esporte ímpar, assim. O arco como um todo, os 3 arcos, assim, tirando o fato de ser anime e acabar em grande parte, não sei como é a obra original, o mangá, né, que é baseado no mangá, se não me engano. Deixa eu ver aqui, o Isaac Osamu faz o negócio, cadê as partes aqui? Tem o mangá, é mangá. Base de mangá, que tem a 2 que eu já fiz review, né? Então esse é um mangá relativamente longo até, né? De 18 volumes. Eu não sei como ele adapta o mangá, eu acho que o mangá deve ter muito mais conteúdo. Sendo bem sincero, o mangá deve ter mais conteúdo. Principalmente na adaptação da segunda e da terceira temporada, mas principalmente a da terceira. A segunda ela é mais sólida, ela é mais densa, ela tem um tema muito mais, digamos, com bastante preenchimento, né? Já a terceira temporada ela não é tão preenchida, ela é mais atropelada, ela vai pro desfecho, né? Ela quer chegar num objetivo. Mas mesmo assim ela tem 2 arcos principais, né? No arco principal da Hiromi apoiando o Toudou, que é o namorado dela, né? Que ela começa a namorar com ele, que é um grande tenista também, né? Vê se eu acho o nome dele aqui. É Toudou mesmo, né? É o Toudou. E a Hiromi namora com ele. E aí tem o arco dela voltar pra jogar tênis, né? Porque ela vai lenta, gradualmente superando a morte do Monakata, né? Do grande sensei, né? Sensei, que ela é coach. Coach, né? Porque é treinador. O grande treinador dela, né? O grande mestre dela, o mentor dela. Que a segunda temporada é sensacional por causa de todo o arco dramático, né? Da morte dele, da dor, do trauma, do luto, né? Já a terceira é pra dar um desfecho por todos os personagens. Todos eles, né? Todos eles. Tem o rival do Toudou, que ele aposenta, ele não joga mais tênis, ele vai pra outra área. Tem um amigo do Toudou, que é o fotógrafo, que é importante, jornalista fotógrafo, que depois vira o empresário dele, né? Vira o manager dele, vira o auxiliar, né? E também faz, acho que talvez até o tesoureiro dele, né? Se eu não me engano. Já o Toudou, ele segue a linha de querer seguir os passos do Monakata. Ele quer ser o japonês que vai substituir o Monakata, que não conseguiu chegar, né, no ápice do tênis mundial, né, o Toudou. E
E o arco dele é um arco muito complicado, porque o Todo ele começa a colapsar. E tem um debate junto com a Reika e junto com a própria Ranko, Reika e Todo, que é o debate do físico, do corpo mesmo. Porque o corpo de um jogador de tênis, quando ele é de acordo com a metáfora do anime, não sei se é verdade porque eu não manjo nada de esporte nem nada, mas se você começa muito cedo, desde os 6, 7 anos, a sua carreira termina mais cedo, porque você entra num ápice de reflexo, de energia, de habilidade, e de algum modo você começa a entrar numa decadência e a sua carreira ela não tem tanto fôlego. Já a Hiromi, que entrou no colegial lá para os seus 15 anos, esses 14, 15 anos, acho que 14 ou 15, não tenho certeza, ela tem mais tempo de carreira. E aí tem todo esse discurso da habilidade da Hiromi, de ser uma habilidade que ascendeu rapidamente, obviamente, a um nível alto, né? Ela dá palco a Reika, né? Que é uma tenista gênio, né? No sentido de amadora, ela é uma amadora gênio, né? Do Japão e tal. E daí a Hiromi, ela teria mais potencial, né? Um potencial a mais para ser a tenista mundial mais incrível, né? E tem algumas coisas que é meio triste nessa terceira temporada, principalmente porque ela fica com o fim aberto, né? Você não sabe o que vai acontecer, você tem os fechos dos arcos dos personagens, mas não sabe o que vai acontecer com a carreira da Hiromi. Mas o fim é muito bom, tá? Eu, particularmente, acho essa terceira temporada não tão emblemática quanto a segunda, porque a segunda é fantástica. A primeira, não do Dezaki, né? Aqui é paralelo do Dezaki, aqui é diferente, que é mais fiel ao mangá, eu não vi. Então não posso comparar. Mas o do Dezaki é interessante e tal, tem uns pés atrás com o Dezaki aqui e ali, né? Mas o Dezaki ele pega mais leve na segunda e na terceira, ele tem ele dá uma dissolvida no estilo dele. O estilo dele não é tão concentrado. Como não é tão concentrado o estilo dele, a adaptação do mangá deve ser mais fiel, né? Mas, apesar disso, esse arco primeiro do Todo, né? Que ele vai para os Estados Unidos, quer virar profissional e tal. E a Hiromi, ela joga tênis, ela tem umas tretas ferradas com o técnico dela, que é o substituto do Munakata, que é o Daigo Katsura. O Daigo é um monge, né? Que é mó legal a história dele, assim, como rival do Munakata e toda a tragédia de luto dele, né? Que ele fica anos e anos de luto por causa do Munakata não poder mais jogar tênis. E da doença que o Munakata tem, que é terminal, né? Que ele vai morrer. Depois que ele morre, ele vira como se fosse o herdeiro da missão, né? Que é treinar a Hiromi e fazer o sonho do Munakata virar realidade, né? Continuar o treinamento. Quem é melhor treinador? Não sei, assim. Eu acho que o Daigo, ele é muito bom também, né? Mas o ponto também não é só o treinador, né? O ponto é a habilidade da jogadora, né? E no caso do Daigo, ele tem uma técnica finalista que ele ensina pra Hiromi só no finzinho do anime, né? Que é uma técnica muito interessante. Essa técnica faz todo sentido, tá? Ela é muito interessante mesmo e ela é... E até é interessante que a Hiromi, ela não tem uma habilidade técnica tão profunda. A Ryuzaki, a Reika, tem muito mais habilidade técnica, né? De controle, de quadra, de técnica talvez de rebote, né? De jogar tênis em si, né? Ela tem mais domínio sobre essas técnicas. E a Hiromi é mais bruta. Mas por ela ser mais bruta, ela tem menos vícios. O corpo dela é menos travado, né? Esse é um dos debates que acontece no arco da Reika, da Ryuzaki, que é a Madame Borboleta, né? Que é um nome interessante, né? Pro personagem, Madame Borboleta. Que ela é o motivo da Hiromi ter começado a jogar tênis. Tá? Ela é a grande rival da Hiromi. E é o grande, digamos, objetivo da Hiromi. Só que o objetivo da Hiromi é ultrapassado, porque ela ultrapassa a Reika e a Reika fica bastante complicada na situação. Aliás, o arco mais legal que eu gosto dessa segunda temporada é o arco da Reika. Eu acho esse arco da Reika fantástico. Tem a Ranko também. A Ranko ela é uma resiliência ambulante, ela perde a mão esquerda, ela fica com dano na mão, né? A mão de esquerda e direita, na verdade. Ela joga com a mão esquerda. Ela não consegue ter tanta habilidade ou ser 100% com a mão esquerda. E tem um jogo lá do campeonato final onde ela usa a direita e arrebenta com a direita. Tá ainda lesionada a mão, né? E ela vai e volta, regride todo o tratamento, ela começa do zero de novo o tratamento. E ela continua. A Ranko é fantástica nesse arco dela, né? De ser uma montanha ambulante, né? Uma força de vontade inabalável, assim, porque ela que tem menos conflito psicológico, ela é resiliente pra cacete. Né? A Reika também é, tanto a Ranko quanto a Reika, só que a Reika ela quebra. E quando a Reika quebra, ela quebra bonito. Assim, o colapso da Reika é fantástico. Porque ela sabe, ela tem noção dos seus limites, ela conhece a si mesma. E ela sabe que ela vai perder, e ela entra em desespero porque ela não consegue se superar. E depois tem a queda da Reika, e a queda dela é muito triste. Ela literalmente é humilhada em quadra. Ela joga contra uma novata de 14 anos e ela tem que trapacear, entre aspas, fazer uma manobra de estratégia ali para vencer.
E é humilhante. Ela tem uma vitória de derrota plena. Ela foi absolutamente derrotada. E não sobra nada da Areika. Ela fica em cacos. Aí o que acontece? Devido à própria habilidade e o destino da Hiromi, né? Que a Hiromi também é fraca, a Hiromi é toda bamba, ela nunca vai ser Aranko, ela nunca vai ser essa integridade. Mas ao mesmo tempo dela ser bamba, ela fica foda por habilidade. A técnica que o Daigo ensina pra ela, que o Monakata pediu pra ensinar, torna ela, assim, uma tenista dificílima de se combater. E ela aprimora muito no campeonato toda a trajetória. Ela começa a transcender, né? Ela começa a cruzar a linha. E a Hiromi fica imbatível, até certo ponto imbatível, né? Quando ela derrota a grande número 7 do mundo, se não me engano, acho que era o número 7. A mais fodástica, uma das mais fodásticas do mundo, né? Do Juventude, né? Tinha uns 17 anos também, 18 anos igual ela. Um pouco mais velha, na verdade, que a Hiromi, se não me engano. Ou a mesma faixa etária. Acho que a Hiromi é um pouco mais velha. A Hiromi deve ter uns 19, 18 e ela tinha 17. Acho que a Hiromi é até mais velha do que a moça. Mas de todo modo. Então tem esse arco do Toudou, né? É um arco muito bonito. O relacionamento da Hiromi com o Toudou vai engatilhando de verdade. É um relacionamento que você vê assim, ele é muito satisfatório. Eu pensei que fosse um puta de um drama, porque a Hiromi, ela colapsa no treinamento, ela passa a perna no treinador, passa a perna na família, passa a perna em todo mundo e vai em direção ao amor. E o arco tem um desfecho legal, porque não é um desfecho de punição, um desfecho de consequência, é um desfecho de... Foi perfeito o que ela fez, ela reergueu o Toudou e depois disso ela se reergue junto. E daí ela tem uma redenção junto a uma necessidade, né, do amor, né, além da profissão, necessidade do afeto. E é lindo, tá? Então esse arco do Toudou, ele é muito satisfatório. É muito bom. Aí tem os arcos, novamente, da Hiromi, daí da Aranko, que a Aranko tem um destaque bacana, né? Tem que ter, porque ela é muito foda. E daí a Areika, que precisa de um desfecho. E o desfecho da Areika é o abismo. E o abismo dela é a retomada na carreira, indo também para os Estados Unidos, junto com a Aranko, para se tornar profissional. Mesmo sabendo que ela está, em grande parte, datada e precisa aprimorar muito, treinar muito. E quem é a mais incrível em treinamento, que mais se esforça, que mais se lasca, a mais, assim, rigorosa consigo mesma, a mais apaixonada em grande parte, é a Areika. A Areika é a essência do esforço, mais do que a Hiromi e mais do que a Aranko. A Aranko, ela tem todo um caráter, uma predisposição psicológica, mas o ápice do ápice do ápice é a Areika. Então é por isso que eu gosto muito dela, né? Só ver se tá tudo certo, que as coisas tá certo. Então a Areika, assim, o arco dela pra mim foi o mais interessante do anime na última temporada, assim, e foi incrível. Eu fiquei muito fã da Areika. Sim, eu achei lindo a jornada dela. E claro, o colapso, né, foi muito triste. Você torce até o último segundo. E aí não tem o que fazer, porque ela não tem como, assim, ela tá no limite e ela é simplesmente inferior. E ela nunca foi inferior, ela sempre foi tratada como a Madame Borboleta, o grande castelo impenetrável, a grande muralha, né? Ela sempre foi incrível. E esse colapso dela é sensacional. E é um colapso que ela sabia que não dava conta. Ela é que nem o cara que era o amigo do Toudou, né? Que se aposentou, que eu não sei o nome dele especificamente, tá por aqui. E é bem interessante ver esse colapso dela mesmo, porque ela sabia que ia colapsar. A Maki também, ela tem um pouco de papel aqui de suporte e tal. A Maki é um amor de pessoa, né? O Daigo tá muito bom. O treinador Daigo, né? Ou o monge. Tá muito legal. E o pai da Areika. O pai da Areika ganha um arco por tabela. E o pai da Areika é foda. O último episódio, o penúltimo episódio, acho que é o último episódio, o pai da Areika mostra, assim... Ele engrandece tanto, é tão legal quando você pega um personagem totalmente de escanteio, que esse é um personagem de escanteio, né? O pai da Areika é o cara ali o empresário do tênis e tal, né? Mas no último episódio, quando ele vai ser pai, ele é pai de um jeito fantástico. E é lindo o pai da Areika sendo pai, tá ligado? É fantástico pra caramba. E daí tem o arco da Hiromi, que é a técnica que ela aprende, a técnica muito interessante. Porque sabe quando a bola de tênis quica na quadra? A maldita da Hiromi, ela quicou a bola, ela já volta, ela tá em cima da bola. Então a bola quicou, ela não tá longe da quadra pra rebater em uma posição mais alta e tal. Ela rebate rente ao chão, a bola mal quica no chão. E essa técnica dá alguns segundos de vantagem para ela, e ela domina a técnica, e é uma técnica muito difícil de rebater, porque se você pega a bola muito embaixo e passa da rede, o adversário que acabou de enviar a bola para você é pego desprevenido, ele tem que ter uma reação muito veloz, e essa técnica é matadora. Essa técnica, a própria Ryuzaki, né, a Ryuzaki Reika, tenta copiar da Hiromi e não consegue. E é um dos motivos dela
colapsar completamente na última partida dela, porque ela tentou avançar num patamar de habilidade que ela não consegue, que ela não é treinada pra isso. Ela não tem tempo pra fazer também, né? E mesmo que ela tivesse tempo, ela não seria tão bem moldada, porque a Hiromi foi criada do começo ao fim pra essa técnica. Tem tudo um procedimento, tem tudo uma lógica do treinamento dela, que é pra ela exercer essa técnica, que é a técnica matadora. Como se fosse a técnica da transcendência de um jogador de tênis, né? Aí fica com o destino aberto, né? Da Hiromi ser incrível, ganhar o troféu, e tá em relacionamento com o Todo, e com o Todo, assim, num sentido bem legal, porque os dois são tenistas e tal, um apoia o outro. Se eu não me engano, o Todo vai virar o treinador dela. O Daigo, ele oferece a missão de treinar a Hiromi pro Todo. O Todo é tanto um jogador de tênis profissional quanto o treinador dela, alguma coisa do gênero, né? Ele é o companheiro, é tudo junto, né? O que é interessante também, né? Apesar de ser um tanto estranho, de um afeto, um parceiro romântico ser o seu treinador, né? Mas ele herda a missão do Daigo, né? Que é interessante, por ser interessante nesse caso. E a animação como um todo, a trilha sonora como um todo, a parte técnica como um todo, os arcos dos personagens como um todo são muito bons. Apesar de ser um pouco segmentado e um pouco rushado, porque ele tem pouco episódio. É só 12 episódios pra terminar a obra, é muito pouco. E ele condensa muito em momentos centrais, ele não dá tanto destaque pra dramaticidade. Ele ficou um pouco apressado demais. Entretanto, eu acho injusto essa nota, porque o anime é ótimo. Só pra pontuar, eu acho esse anime incrível. Esse fim aqui, a Batalha da Reika, a Batalha da Hiromi, a Batalha da Aranko, a Batalha do Todo, que são os principais tenistas, né? Que é os arcos de desfecho deles e, por tabela, também os personagens secundários, né? Como o Daigo, como o pai da Ryuzaki, né? O pai da Reika. Como é o próprio amigo do Todo, ou o fotógrafo, e a própria Maki, por tabela, mas a Maki bem menos. É muito bom, cara. Assim, a Hiromi amadurece muito, a Hiromi vira, assim, no fim do anime ela tá imbatível. Ela tá magnífica, ela tá poderosa, ela, assim, é invejável o que ela faz. E ao mesmo tempo, cada personagem tem o seu desfecho também de resiliência, né? Aranko, com certeza. Aranko, Aranko é uma máquina, né? E a Reika, por sua vez, depois do colapso, ela reergue. E aí você tem esperança por ela, né? Você torce por ela porque é a personagem que foi muito bem construído o colapso dela, né? Um dos melhores colapsos, assim, de anime de esporte, talvez, não sei. Mas é um anime referência, obviamente o mangá também é, né? De todo modo, esse anime aqui, como um todo, né? Essa obra fechada, né? Do Ace Onerai, é emblemático. E eu entendo porque o Hideaki Anno do Evangelion, ama essa obra. Hideaki Anno é um fã, assim, no sentido mais pleno da palavra. É a obra que faz ele ser otaku, né? Porque ele já tá bem velho, já tá com 60 anos já. Mas essa é, tipo, aquela obra de infância. Tipo os brasileiros, quando eles pegam ali um Yu Hakusho, às vezes um Naruto, às vezes um Cavaleiro Zodíaco. Animes clássicos, né? No caso do Hideaki Anno, essa é uma das obras, junto com Gundam, outras obras antigonas, talvez, né? Ele é um cara velho, então ele viu obras bastante década de 60, 70, né? E aí ele se formou como animador na década de 90, principalmente, mas na década de 80 ele começou e na década de 90 ele se fortaleceu. E daí tem o desfecho grandioso do ano, que é a década de 90. E depois ele fica refém de Evangelion até agora, né? Mas Evangelion é fenomenal. Evangelion é uma obra, assim, que ninguém mais poderia fazer um épico daquele, tá ligado? Evangelion é o ano. E o ano é Evangelion. E Evangelion é uma lenda, assim como Akira, assim como Ghost in the Shell, assim como, sei lá, outras lendas, tal como Gundam, até One Piece, ou talvez até o Togashi, como Hunter x Hunter ou Hakusho, se tornam figuras emblemáticas, né, na história do anime, na história do mangá, né? Tem outros mangás também, tipo Lobo Solitário, tem mangás, por exemplo, como a Nana, que é um josei, mangás lendários, assim, né, que são mangás incríveis, ápices do ápice, né? E outros que nem sei o nome, porque eu não conheço, né? Os que foram adaptados de anime acabam vendo, né? Mas tem muita coisa que é lendária, assim, de história. Tipo, mesmo o Lupin, né? Lupin é uma das lendas, né? Por assim dizer. Entre inúmeros outros, né? Tem vários animes de esporte. Hajime no Ippo agora é uma lenda, né? Tem animes dos mais diversos segmentos. Recentes também, tal como Madoka. Madoka é uma lenda recente. Importantíssimo. Eu não vi Stingates ainda. Stingates é o nome? Acho que é. Tem que ver, é um anime que eu fracassei em ver. Death Note também, Death Note tem algum sentido Death Note, porque o Death Note tem ambiguidades. Mas de algum modo também é um pilar, de algum modo, mas eu não gosto muito de Death Note. De todo modo, tem vários animes ali centrais, os clássicos como Cowboy Bebop, talvez até mesmo você pode pegar o Ergo Prox, né, Samurai Champloo, umas coisas assim, né, que são épicos, né. E aí Fullmetal Alchemist, é claro, também, né? Como um dos épicos. E aí, se você pegar mais pra shonen, você pega Gintama, você pega
Por tabela também ali, o Bleach, se você achar que é válido, Fairy Tail, não, enfim. Enfim, os animes como um todo. Então, eu tô falando do Hideaki com Ace Onerai, né? Esse vínculo de Ace Onerai e Hideaki é fantástico. E essa nova geração, pós toda essa indústria do anime, da qual o Miyazaki fala muito, é muito negativo, é muito pessimista, né? Que o Miyazaki ele tem todo um esquema do anime decaiu, entrou em decadência e tal. Eu particularmente acho que não, porque temos Made in Abyss hoje em dia, temos Vinland Saga, temos herdeiros do próprio Kazui Koike Hideki Kojima, no Lobo Solitário, que é o herdeiro dele que fez a besta aqui, né? Esqueci o nome dele agora. Tá aqui atrás, tá? Vou pegar o nome do cara. Aqui, a besta é o Hideki Mori. E entre outros autores fantásticos aí, de vários segmentos tipo a menina que faz no Inuyasha, né? A Inuyasha, Hamameio, esqueci o nome dela, é uma lenda também, né? Ela é fantástica. Entre outros segmentos aí de esporte ou de seinen, né? Temos Jujutsu Kaisen hoje em dia, que não é o ápice do ápice, mas é interessante. Demon Slayer, talvez, né? Se você gosta de uma coisa mais bamba, mais funcional também. Entre outros animes, né? Tem animes fantásticos de todas as décadas. Essa década que ela não fracassa. Tem animes de romance fantásticos. De drama, de mistério, de terror. O Junji Ito tá aí também, né? Fazendo a obra dele até hoje, né? Tem as lendas específicas, né? Que você acaba jogando com o marco, né? Que nem o autor de Gantz, por exemplo. Ou você pode pegar Elfen Lied. Entre outros marcos inúmeros de animes aí. Mas esse Onerai, voltando pro tema, começa a devagar sobre vários animes. É um desses animes, tá? É referência. Eu não sabia. Eu não sou da década de 70, eu não sabia. Mas vendo a obra como um todo, agora eu entendo. Ele é de fato incrível. É uma obra de esportes, assim, uma das mais fantásticas possíveis para um período, né? Para uma mensagem. Que eu acho... Também o Joe, o Beautiful Joe é péssimo, né? O Joe é o... Caramba, é o Joe, né? Do Isaac também, caramba. Eu tenho um mangá, eu esqueci o nome. É Joe alguma coisa, né? Que é de boxe, né? Você sabe o que eu tô falando. Eu esqueci o primeiro nome, é Ashita. Ashita no Joe. Ashita no Joe também é uma lenda, né? Tô comprando mangá agora. Aí tem também os clássicos do Tezuka, né? E depois Toriyama, enfim. E no caso, dentre eles tem Ace Onerai. E é um pilar. Então eu recomendo pra vocês que, caso ouvirem isso aqui, vejam Ace Onerai. Apesar de não ser um anime contemporâneo, ele tem uns problemas de ser meio datado, né? A linguagem dele é estranha. É uma linguagem tradicional da época, né? Ele melhora um pouco na segunda e terceira temporada, eu não vi o original. Mas a linguagem de Dezaki, ela é muito complicadinha às vezes. Eu tenho meus problemas com o Dezaki. Mas ele dissolve isso no terceiro, na segunda e na terceira temporada e fica um pouco mais palatável e tal. Eu acho, pelo menos, é a minha leitura. Mas recomendo, cara. Aí depois você pega o Hideaki fazendo aquele lá que é a homenagem dele, que também tem a ver que eu esqueci o nome agora, que não é Ace Onerai, é Hideaki Vou pegar o nome aqui só de raiva. Vamos lá. Sim, que é Hideaki acho que escrevi errado. Por caso pode ver. Tá errado. Hideaki aí tem o Ace, alguma coisa, Nerai, é Topwa Nerai, né? Topwa Nerai, que é isso, Topwa Nerai, se não me engano é isso. É Topwa Nerai, o não é o. Esse aqui é o anime que ele se inspira em Ace Onerai, né? Só pra vocês terem noção. E não, ele não é a mesma coisa, ele é diferente. Mas quando você entende o Ace Onerai e vê Top Onerai, é interessante, tá? Como uma espécie de herdeiro, né? Assim como quando você pega, por exemplo, One Piece e compara com o Toriyama ou com outros autores de shonen, né? Porque são as pessoas que influenciaram o Oda, né? O Oda Nobunaga. Qual é o nome do Oda? O do One Piece? Cacete, esqueci o sobrenome dele. Não, One Piece, bicho. One Piece, esqueci o sobrenome do Oda, cara. Eiichiro Oda. Tá, então o Eiichiro Oda aqui também, desculpa pesquisar as coisas que eu esqueço. O Eiichiro Oda como herdeiro também dos grandes mestres do shonen, né? Do shonen. Então é isso, pessoas. É só pra recomendar, assim, da parte técnica, eu acho boa. Os arcos de personagens são muito bons. É bonito o anime, ele é bem animado, não tem nenhuma crítica quanto a isso, assim, eu acho sensacional em todos os sentidos. E deixa eu cortar a trilha sonora de fundo pra eu poder fazer a gravação da engine aqui, acertar a engine também já. Né? Daqui a pouco eu
Eu escolho também uma imagem uma imagem aqui do Google para pôr na capa do anime. Já vejo isso já. Aumentar o som aqui. Cortar meus microfones e minha câmera. Mas as pessoas, me despeço aqui. Não, peraí, deixa eu acertar a engine primeiro. Então, espero que vocês aceitem a recomendação, tá? Porque, de fato, é importante esse anime. Como digamos, parte da história do anime, da história da animação, da história da indústria, né? E recomendo de verdade, tá? E, sendo sincero, é bom pra cacete. Não tô brincando, é bom mesmo. O negócio é ponta firme. Não sei o mangá, deve ser melhor até. Mas o anime, mano do céu, assim, pegando a segunda e a terceira temporada, lembrando da primeira, e ter que ver a primeira que na do Isaac, né? Que o Isaac fez, com mais peso, né? Eu, particularmente, acho isso aqui muito bom. Recomendo de verdade. Não é brincadeira, não. Mas é isso, vou cortar os microfones aqui e me despedir, tá? Cortar a câmera também e gravar a indie. Então, obrigado aí pela presença e até a próxima, pessoas. Espero que o YouTube não dê direito autoral se der. Eu corto as endings e a abertura, mas faz parte. Então, falou aí, até a próxima.忘れられない歌や忘れたい横顔迷い込んだアリスのよう真夏の恋の迷路抱きしめ